Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez ao primeiro curso avançado de Pneumologia Learn from Oz. É o terceiro tema de quatro que fazem parte deste curso, sempre às quartas-feiras, às 21 horas de Moçambique. Não se esqueçam que podem deixar as vossas perguntas no menu Q&A e comentários no menu bate-papo. Estaremos atentos a tudo e responderemos ao máximo de perguntas e dúvidas que tenham. Este é, como eu disse, é o terceiro tema, asma, e para a semana teremos o final deste primeiro curso com o último tema da PLC. Sem mais demoras, vou passar a palavra ao professor Dr. Agostinho Marques para dar início a esta sessão. Muito bom dia a todos, boa tarde a todos, em especial à professora Elizabeth, com quem estive a conversar enquanto esperávamos. É, como disse muito bem, o terceiro tema e ao que parece, pelo menos a impressão que eu tenho tido é de muito gratificante, pelo menos para mim, esta presença convosco nestas sessões semanais. Eu queria começar por uma questão de justiça, voltar a agradecer também às entidades que nos patrocinam. Ordem dos Médicos de Moçambique, Ordem dos Médicos de Portugal, Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Ministério da Saúde de Moçambique e, naturalmente, a HFORMOS e a Boehringer Ingelheim, que patrocina as despesas desta transmissão. Queria lembrar-lhes ainda que das 4 sessões, sendo esta a terceira, quarta na próxima semana, e na próxima semana falaremos de avaliação. Em todo o caso, porque é obrigatório haver avaliação, porque são as coisas que não têm seriedade, não são validadas. E a avaliação será feita com 20 perguntas de 4 temas, portanto mais 5 por correspondente a cada um dos temas, e são de 5 alíneas, com apenas uma alínea para assinalar como verdadeira. E na próxima semana falaremos mesmo sobre a data de pôr isto no ar e da forma de responder. Mas é importante mesmo que se faça naturalmente. Eu queria agora entrar no tema. E o tema de hoje é um pouco mais pesado, de facto, do que os temas anteriores. A asma é uma coisa mais leve. Mas é de uma importância enorme, pelo menos aqui nos países onde vivemos, tem tido uma expressão muito grande em termos numéricos, e tal como a DPLC, pesa muito na vida das pessoas. E por razões que se não entende muito bem, mas cresceu extraordinariamente o número de doentes asmáticos em toda a Europa, à medida que a população passou da vida rural para a vida urbana. À medida que as crianças deixaram de brincar na terra e na relva e de meter coisas à boca durante os anos da maturação do seu sistema imune e passaram a ter uma infância mais ascética. Também sabemos que aconteceu o mesmo com populações africanas migradas, ou se quiserem com a população portuguesa migrada nos anos 60 para a França. A prevalência, não tínhamos números exatos, mas era baixa em Portugal e aumentou imediatamente lá, na primeira geração, pelas condições de vida, não pela genética, pelas condições de vida em que viveram nesta altura. De maneira que é de imaginar que a tendência do mundo seja para aumentar naturalmente as condições que levam ao desvio imunológico que faz com que a asma ganhe peso. Depois, agora, 2 notas. Eu vou-lhes mostrar alguns slides meus. Vamos centrar num caso clínico para, enfim, refletirmos sobre ele, e vou passar alguns que são da agência internacional que se dedica à asma, que é o GINA. Nesses, mostro-os tal qual como estão. E 2 ou 3 que têm gráfico até estão em inglês, mas desculparão que não quis adulterá-los. Outros, este, por exemplo, que estão a ver com a definição, também é daí, mas isto, enfim, a definição para português não adultera coisa nenhuma. E reparem na definição. Doença heterogénea, de facto, é um conjunto de síndromes diferentes uns dos outros, e cada asmático é muito diferente do outro asmático, que se caracteriza basicamente por inflamação das vias aéreas, que veremos à frente. E depois é definida do ponto de vista dos sintomas, com pieira, um doente quando está em crise chega e o médico antes de lhe pôr um estetoscópio já diagnosticou, como é bom de ver, dispneia, opressão torácica e tosse, que varia no tempo. Isto é variável, como sabem, é a característica típica da asma, é a sua variabilidade. E com evidência de redução do fluxo expiratório. E por essa razão se chama uma doença também obstrutiva.
É isto, em termos gerais. Este slide costuma ser só para assustar as pessoas nos congressos, como sabem. A gente projeta um slide destes e metade do auditório adormece. E o outro pega no telemóvel para ver umas coisas. E eu não vou entrar aqui minimamente em detalhe, mas acreditem, ele fica, porque esta apresentação é-lhes entregue, serve-lhes para perceberem bem onde está aqui o desvio da resposta imunológica dos TH1 para TH2 nos doentes atópicos e também a abertura de portas que isso tem trazido a encontrar respostas terapêuticas muito específicas para alguns casos especiais de asma. Mas dá um pouco a ideia da complexidade e também da redundância dos mecanismos da asma e explica que as desilusões que tem havido com medicamentos caros recentemente, porque alguns atuam muito bem e no doente ao lado não atuam muito bem, porque de facto as redundâncias são tantas que frequentemente há mecanismos alternativos, a gente bloqueia um e ficam outros, 2 ou 3, a permitir a mesma resposta inflamatória. Mas é esta a imagem que estão todos fartos de ver. Outra nota também alimentar é esta. A asma é uma doença que na grande maioria das situações é alérgica. Há doentes que não têm manifestações de alergia, como se sabe. Mas quando uma criança nasce asma, é candidata a ter estes componentes que aqui se vê. Logo, muito cedo, frequentemente, é o primeiro risco ponteado a azul, que é a dermite atópica, muito comum. Depois, também muito cedo na vida, a alergia alimentar, a asma e a rinite alérgica, que fazem parte, todas elas, de uma constelação que frequentemente se agrupam, estão juntas. E já agora, o gráfico que diz respeito à asma ainda é mais complexo, porque aqui está a chamada asma juvenil, aquela que a gente vê mais vezes em crianças e que se mantém e que depois lá para os 20 anos já está muito melhor e depois mais tarde agrava. Mas há naturalmente outros fenótipos de asma. Há asmas que aparecem na vida adulta. É muito heterogéneo. E há asmas não alérgicas, que para nós são um caso sério porque respondem pior à terapêutica do que as asmas alérgicas. Mas é de facto uma multiplicidade de situações. Apenas um slide para sublinhar outra vez a importância da inflamação. Temos aqui de um lado e do outro duas biópsias pulmonares e a da direita é a de um doente asmático. E o que é típico nestes doentes é uma inflamação que está lá sempre. Mesmo quando o doente está entre crises e anda bem, mesmo assim tem mais inflamação do que tem um indivíduo normal. E é uma inflamação esquisita, diferente da bronquite, de outras inflamações, das infecções, porque é mediada fundamentalmente por eosinófilos, muitos eosinófilos, habitualmente com a mucosa não espessada, quer dizer, até sem epitélio frequentemente em algumas zonas. E com uma particularidade também, que é de uma importância grande, que é uma grande sensibilidade à corticoterapia. Poucas inflamações respondem melhor à corticoterapia do que esta da asma alérgica e por isso mesmo condiciona as escolhas terapêuticas. Ok? Porque se passasse um slide a propósito da bronquite crónica, da DPOC, não é muito diferente. O tipo de inflamação é que é. Agora, outra nota. Nos estudos de epidemiologia, a gente tem à volta de 5, 4, 7% de população alérgica, com asma. Em crianças muito mais, nos velhos também mais, nas pessoas de 20 anos bastante menos, pelo menos aqui em Portugal. Aqui nas pessoas de 20 anos anda à volta dos 4% só. Mas reparem neste gráfico, que eu quero mostrar é que, qualquer que seja a grandeza da asma, que está ali azul, ela cruza-se no mesmo doente com atopia. É alérgico. E alérgicos há 20 e tal por cento dos doentes. Muitos deles sem nenhuma manifestação clínica. O HBS quer dizer hipersensibilidade brônquica. Há muitos mais do que asmáticos, porque qualquer doente que tem uma infecção vírica fica durante uns tempos com hipersensibilidade a qualquer estímulo respiratório. E rinite alérgica, também muito mais frequente. De maneira que quando vemos um asmático, qualquer destas situações pode existir, e existe muitas vezes, de maneira que olhando ali para a mancha azul, reparem que há muitos quadrantes. Há zonas que estão fora da rinite, outras que têm rinite, algumas estão em hipersensibilidade, outras não, atopia. De maneira que perante um doente, nós temos que caracterizar pela história clínica muito bem para perceber se ele também tem rinite, porque é capaz de ter. E se não tem agora, no futuro é capaz de ter outra vez. Saber se é um alérgico, saber se tem hiperreatividade brônquica, saber. Quer dizer, não chega por um rótulo, asma. E a gravidade é asma. A história clínica tem que caracterizar um pouco mais naturalmente para ser mais precisa. Outra nota, e este cá está um gráfico retirado do GINA,
é a prevalência desta situação aqui nos adolescentes de 13, 14 anos. Porque há um estudo internacional muito grande que permite comparar. E repare-se que é muito heterogéneo o que se passa no mundo. Aqui na Europa, a maior parte dos países estão ali a azul, que é entre 5% e 10% dos miúdos desta idade com asma, mas nos países anglo-saxónicos, vários deles, Austrália, Nova Zelândia, como veem, e o próprio Reino Unido aqui, e os Estados Unidos e o Alasca, têm muito mais. E depois um ou outro país, como o Paraguai e tal. Há uma grande heterogeneidade. E há zonas de desconhecimento. A professora dirá a sua opinião sobre Moçambique, porque neste quadro os países desta faixa não tinham dados. Não sei porquê, naturalmente, mas não estavam aqui vertidos e o gráfico não foi feito por mim. Mas nós aqui em Portugal temos quer a frequência da doença, quer a mortalidade da asma, que é muito baixinha, anda em linha com a Europa na mesma latitude. E a nossa mortalidade é baixa e tem tendido a descer sempre nos últimos anos. E já, apesar da asma estar sempre mal controlada, bastante mal. E também já agora, o número de internamentos por asma em Portugal tem vindo sempre a decair. Portanto, apesar dos erros e das dificuldades, as coisas nesse aspecto têm vindo a melhorar um pouco ao longo dos anos. Agora vamos a coisas do terreno. Vamos descer para critérios. Isto serve muito bem para o teste, repara. Está mesmo à medida para fazer um teste, pôr aqui uma linha numa pergunta. Nós, perante um doente em que pensamos de asma, tem maior probabilidade de ser asma se ter mais do que um sintoma. Pieira, falta de ar, tosse, pressão, mais que um. Sintomas com agravamento noturno e do começo da manhã. Corresponde muito ao ciclo circadiano, como sabem todos. A própria mortalidade da asma, 9 em 10, ocorre durante a noite. E depois ter sintomas variáveis no tempo e na intensidade. Ora mais, ora menos, agora muito atacado, depois já estão melhor outra vez, mesmo sem terapêutica. É favorável ao diagnóstico também. E depois sintomas despoltadas pelas infecções víricas, pelo exercício, que dá um tipo de asma particular, por exposição a alergénios, variações climáticas. Estas infecções víricas, importa chamar a atenção porque nós podemos prevenir a gripe. E nestes doentes convém vaciná-los, porque quando têm a gripe, mesmo que não tenha grande gravidade pelo grupo etário em questão, ficam com agravamento da doença durante umas semanas. E convém, de facto, impedi-lo. E depois tem, em contrapartida, menos probabilidade do doente respiratório ter asma, se é apenas tosse, sem mais nada. É tentador, mas a maior parte das vezes não é. Se tem produção crónica de expectoração, isto reporta-nos para o terreno naturalmente, porque é que ectasias na criança, DPOC no adulto, dor torácica, também não faz parte, e dispneia induzida pelo exercício com ruído inspiratório, como alguns jovens falam, e que naturalmente não se coaduna também. Isto dá-nos algumas indicações que é preciso aprofundar quando vemos um doente e estamos a fazer a história clínica, naturalmente. E depois precisaríamos de ter sempre documentada a obstrução das vias aéreas. Como se sabe, atualmente há aspirógrafos portáteis, pequenos, baratos, que permite fazer uma espirometria básica que responde às necessidades para este tipo de avaliação e, como sabem, é apenas o FEV1 e a capacidade vital forçada e a relação dos dois que são aqui importantes. Nós precisamos ter evidência de que há menos de 0,7 nesta relação, para dizer que há obstrução, aqui ou na DPOC, e nos adultos, nas crianças, um valor bastante mais alto, naturalmente. E depois precisamos de confirmar isto. Se quisermos fazer uma medicina de qualidade, é claro que estou a dizer isto, e na consulta que eu faço, eu próprio tenho um espirómetrozinho e eu próprio faço ali sempre na avaliação. Mas aqui em Portugal isto não é execuível para grande parte do território, como compreende. É pedir a espirometria e fazê-la a seguir, mas não é tê-la no momento à mão, porque a medicina não é toda baseada em hospital ou em zonas urbanas. Há naturalmente zonas rurais onde estas coisas não são. Mas nós não podemos, mesmo quando não podemos fazer, não podemos perder de vista que a boa prática, se precisarmos documentar o doente para qualquer coisa, suponho para cálculo de uma incapacidade, para avaliação de um risco operatório, precisamos de documentar naturalmente, objetivamente, a função respiratória.
apenas sem ser inibitório. Reparem, o que acontece é isto numa espirometria. Aqui a verde está a curva normal, desenhada, porque ela não é bem assim. Imaginamos um doente com algum grau de obstrução aqui a azul, a vermelho, digo, e tipicamente nestes doentes dá-se um broncodilatador agonista beta de ação curta, salbutamol habitualmente, ou terbutalina, e meia hora depois repete-se e há uma grande diferença. Estes doentes são generosos, quer dizer, respondem bem à terapêutica. E temos, portanto, uma resposta que passa aqui de vermelho para azul, resposta broncodilatadora exuberante. Se for então um jovem, é muito exuberante, como se sabe. Se for mais velho, à medida que os anos vão passando, tende a ir a caminho da DPOC, tende a perder o grau de reversibilidade, porque as vias aéreas vão se tornando rígidas. A mesma curva, vista de outra maneira, como a curva débito-volume, mas é a mesma coisa que está aqui. E daqui documentamos depois o nível de obstrução. Ainda sobre tratamento. Nestes doentes, feita a história clínica e avaliado o doente, a primeira vez, a segunda é refletir sobre como está, se está melhor, se está pior, se está controlado ou não está, e acertar a terapêutica, mas nós podemos fazer 3 coisas, ou pelo menos sonhar com elas. A primeira, muito piedosa, é a educação do doente, que a gente anda a fazer desde a noite dos tempos, como sabem, e a população continua aqui, pelo menos, a estar muito pouco educada. Mas tentamos, continuamos a esforçar-nos, porque o doente que individualmente adere bem à terapêutica e percebe a regra do jogo, e sobretudo se for uma pessoa instruída, pode andar com asma como se a não tivesse. É uma doença que o permite. Infelizmente não é verdade, sabem? A maior parte mesmo das pessoas instruídas depois não se tratam tão bem como isso. Mas pelo menos um doente bem instruído e bem motivado poderia fazê-lo. E depois, como em todas as doenças, a prevenção. Temos pouco que dar aos doentes em termos de prevenção. Um doente deste, se for alérgico a ácaros ou a pólenes, em teoria, se afastasse definitivamente do seu alergeno, podia andar melhor. Na realidade, não é verdade. Quer dizer, a gente não consegue fazê-lo. E o doente também não. Porque, como os ácaros são do pó da casa e estão presentes connosco desde que viemos das cavernas. E, portanto, vivem ali completamente ligados. A única medida que aqui tem eficácia considerável nos doentes, não para evitar a doença, mas nos doentes, é a sua proteção medicamentosa. Houve, ao longo dos anos, drogas sucessivas que foram testadas, as que ficaram, desde o começo ao fim, são os corticoides inalados regulares. Um doente que cumpre a terapêutica, tomando o corticoide inalado regularmente, passa muito bem, como toda a gente sabe. E depois temos esta tentativa imunológica de alterar a resposta, que tem sido muito decepcionante, porque a ideia é alterar a resposta imunológica para uma via diferente da reagina, da IgE, mas não é brilhante, mas nunca foi abandonada, porque existe a convicção de que alguns doentes podem melhorar consideravelmente. Ora, reparem, terapêutica em baixo depois é feita fundamentalmente com broncodilatadores e anti-inflamatórios. Este slide podia ter sido feito há 40 anos e já era assim. Não tínhamos isto tão bem arrumado na nossa cabeça e os resultados não eram tão bons. Mas isto significa, broncodilatadores e anti-inflamatórios significa desistir de alguma maneira de resolver o problema de fundo da doença e tratá-la no fim da cadeia de acontecimentos. Mas, felizmente, com muito bons resultados. Este bicho sabem que a nossa fauna portuguesa é pobre, não é como a vossa fauna africana. Vocês têm girafas, têm búfalos, têm isto tudo. Nós temos isto muito, em grande quantidade. Isto é um ácaro, não é? Tem 2 milímetros ou 0,2 milímetros de tamanho, e é um bichinho que vive aqui nas nossas camas e nas vossas, na mesma. Há várias variedades, há 2 dominantes, mas há várias. E que alimenta-se essencialmente de detritos do nosso próprio corpo, do que se chama da nossa pele. É por isso que ele se chama dermatofagoides, dermatos. Fagoides come pele. E há 2 espécies. E este bicho é um ciclo. Ele morre, deixa os seus restos no ar,
produz ovos, as larvas morrem, outras nascem e vai ficando entre o pó que há dentro de uma casa, algum do pó é vindo daqui. E, sobretudo, as fezes secas destes animais são frequentemente alergenos a que os asmáticos são sensíveis. E tem havido uma tentativa enorme pela indústria de conseguirmos libertar-nos da sua presença e, de facto, tem sido muito decepcionante. Reparem nisto. Eu tenho isto, como toda a gente tem, para dar conselhos aos doentes, porque grande parte, metade destes doentes são alérgicos a ácaros, a alergenos dos ácaros, e recomenda-se isto, retirar alcatifas, tapetes, reposteiros. Ora, aqui na Europa tiraram-se as alcatifas nos anos 90, por causa disto. E já não há. E a asma não melhorou. Aspirar com frequência à casa, claro que se deve recomendar higiene, mas não controla. A única medida que em estudos controlados tem alguma pequena eficácia no controle da asma é a terceira. Usar colchão e almofadas de espuma revestidos por uma capa porosa com poro fino que não deixa sair o pó. Todas as outras são desiludem muito. Quer dizer, suponham matar os ácaros. Há acaricidas, matam-se. E eles desaparecem. Mas ficam os restos. E 2 ou 3 meses depois está reposta à população. O doente não chega a sentir melhoras também. Portanto, tem sido muito mau, quer dizer, muito pobre. Em todo o caso, vale a pena insistir, porque é preciso insistir na higiene geral dos doentes. Isto serve-nos, naturalmente, como servem as medidas do Covid neste momento. Mas tendo a noção de que não vamos muito longe. Aqui, na nossa primavera, é uma catástrofe para os doentes com alergia a pólenes, sobretudo de gramíneas, que aqui o clima aqui no norte de Portugal é muito verde na primavera, florescem maciçamente, são pólenes muito finos que percorrem quilómetros e os doentes vêm-se aflitos. Esta nota mais. É curioso que nós, tipicamente, quando somos alérgicos a ácaros, temos mais vezes asma do que rinite. Quando a alergia é pólen, é mais própria da rinite e secundariamente da asma por causa do tamanho da partícula. Os pólenes são grandes e só mesmo os muito pequenos é que chegam às vias muito profundas e, portanto, dão resposta alta no aparelho respiratório, mas não chegam tão lá abaixo. Enquanto que os alergenos dos ácaros, das proteínas das fezes, são mais finas e, portanto, penetram mais profundamente, mas num caso ou noutro, quando temos um doente só com rinite alérgica, temos que pensar sempre na asma, que ela um dia virá. Quando temos um doente com asma alérgica, temos que pensar que se não tem rinite, tê-la-á. Temos que estar atentos porque são matizes da mesma realidade, como sabe. E depois fazemos o tratamento desta maneira que aqui está. Há muitos anos que é assim. Quando eu era jovem, prescrevia um corticoide e um broncodilatador aos doentes e dizia assim, olha, vai tomar o corticoide, que eram castanhos, todos os dias de manhã e à noite. E dava-se um beta-2 à ação curta, ventilando na altura, e dizia, bom, que eram azuis, os corticoides eram todos castanhos, e os broncodilatadores eram todos azuis. O azul se toma sempre que precisar, mas vai ver que às tantas deixa de precisar, se cumprir e tal. Os doentes depois vinham à próxima consulta, que a gente calculava para quando acabasse o corticoide, e perguntavam, então que tal, como é que está? E os doentes aqui, a maior parte dos doentes são muito gentis, ou tentam ser gentis com o médico, e dizem, ó, doutor, eu estou muito melhor, eu agora faço tudo, como o senhor disse, tudo bem. Então pronto, e então precisa de remédios, não é? Ó, doutor, olha, o castanho ainda tenho muito. O azul é que acabou já há uns dias. É atípico isto, quer dizer, estamos a dar 2 medicamentos, um muito importante, o corticoide, outro acessório, o broncodilatador. O azar é que o corticoide não dá prémio imediato. E o broncodilatador dá prémio imediato. E as pessoas, fatalmente, quando se faz uma terapêutica deste género, estão convidadas a desviar o tratamento em relação à norma que a gente deu. Como fazemos em tudo na vida. Nós procuramos prazer, senão não havia fumadores, nem pessoas a tomar cocaína. E acontece sempre isto. De maneira que isto não é bem a solução. E deu-se muitos passos à frente e agora, como vão ver, está melhor. Agora só 2 notas à volta aqui de um doente, para percebermos que já não é um doente para fazer uma história completa, porque é alguém que vem à consulta, a que já veio antes. E vejam isto. É um caso apenas para termos uma base de reflexão e para não ser uma exposição linear, como estou a fazer, que é muito chata de seguir para vocês. Reparem isto.
Sexo masculino, um rapaz, 21 anos, estudante de engenharia. Alguém com alguma instrução. Depois, antecedentes pessoais, falava do eczema atópico, reparem, rinite, dizia que na primavera, de facto, andava para aí a espirrar, e asma desde a infância, com múltiplas exacerbações. Portanto, ele próprio sabia muito bem o que tinha. Pronto. E também nos informou, não fomos nós a investigar, que tinha alergias ao pelo do gato, ácars e gramíneas. Portanto, este fazia um pleno. É curioso que os animais domésticos aqui também, agora há muitos animais domésticos em casa, e são um problema sério. Os cães nem tanto, não são tão agressivos, mas o gato o pelo do gato e as secreções do gato são muito, muito, muito agressivas para doentes alérgicos. E também há pessoas que têm aves, e também são um caso sério, não tanto neste contexto, mas da pneumonite e hipersensibilidade. Parte dos nossos doentes transplantados aos pulmões é por exposição a aves em casa, que escusavam de ter. E depois antecedentes familiares relevantes, porque o pai tem rinite e asma, como é habitual. O pai, ou a mãe, ou a tia, mas normalmente são famílias de doentes atópicos, porque há vários genes envolvidos na atopia. Pronto. É este o quadro. Faz a espirometria que falámos há pouco, e eu ponho aqui e vejam isto. A capacidade vital estava em 90%, aqui não é 90%, é aqui 109% do que se esperaria, e o FEV1 78%. E a relação de um pelo outro andava pelos 70%. Portanto, era um doente com obstrução, mas não muito grande obstrução. Mas reparem neste detalhe, o FEV1, que está aqui no meio, aqui, na resposta ao broncodilatador, melhorou 20%. Apesar de estar já com valores relativamente altos, mesmo assim melhorou 20%. No passado a gente usava como distinção DPOC asma nas situações suspeitas, difíceis, 12% de diferença de um para o outro. Agora não, caiu, mas continua a ser um bom indicador. 20% é alguém que responde bem e é próprio de quem tem uma asma. E fazem aqui uma conclusão que vinha assim: alteração ventilatória obstrutiva, grau ligeiro, reversível ao broncodilatador. Portanto, um doente asmático que não tinha nenhuma espécie de dúvida. E depois pergunta-se o que é que vem a tomar. Como sabem, é assim que se faz a medicina, não é como a gente diz nas faculdades. A gente parte do princípio nas faculdades, tradicionalmente, que os doentes são todos virgens. E não são, como é bom de ver. Fazia lavagens nasais, por causa da rinite alérgica. Tomava fluticasona em inalação nasal a pó, que aqui é a Avamis da GSK. Fazia esta associação budesonida formoterol, que é a líder de vendas aqui em Portugal ainda, é um medicamento que tem 20 anos já, Symbicort, e fazia salbutamol 100 microgramas Ventilan em SOS, e fazia um antihistamínico também quando estava mais atacado do nariz. Reparem, esta terapêutica globalmente está bem, quer dizer, ele estava a tratar, se a tomar, se ele cumprir, estava a fazer o tratamento adequado para a rinite, e a budesonida também estaria bem. O salbutamol em SOS também está de acordo com as regras, mas instila aqui o fator de incumprimento, porque a resposta que dá é muito favorável e é muito tentador começar a tomá-lo em vez de tomar o que deveria tomar, que é o de cima. Ainda por cima é mais barato, é muito mais barato. Portanto, é mais um fator no sentido de desviar. E era o caso, ele tomava mais medicamento de alívio, portanto, o tal de SOS, do que propriamente um medicamento para manutenção da sua situação. E a razão por que vinha hoje era isto. Ele veio à consulta, que não estava programada. Nas últimas 4 semanas, dizia ele, tinha mais prurido nasal, espirros e rinorreia mucosa, estava pior das vias aéreas. Eu já não me lembro, porque isto é um caso real, não me lembro em que época foi, porque provavelmente isto era primavera, mas não tenho a certeza. Dispneia associada à pieira e sensação de aperto torácico, limitação nos esforços físicos e sintomas noturnos, ataques de tosse e pieira que eu acordava durante a noite, frequentemente. Portanto, era uma asma agravada. Não controlada, agravada. Ele associa, isto afinal é mais tarde, é no outono, associa o agravamento das queixas ao início do período de aulas, vive no Porto com um familiar, tem 2 gatos.
Temos aqui uma desgraça que seguramente lhes acontece também. Ora bem, o exame objetivo era assim, como é próprio, imagina um rapaz de 21 anos, em bom estado geral, pele e mucosas coradas e bem, frequência respiratória bem, tensão arterial também para um jovem, está tudo certo. A rinoscopia, a olhar, edema da mucosa nasal, hipertrofia dos conetos, claro, a olhar para o fundo da boca, escorrência posterior, que é uma coisa que incomoda muito estes doentes com irritação crónica das vias aéreas, esta escorrência que favorece o aparecimento, como sabem, de infecções mais baixas e de tosse crónica. E a auscultação são os presentes dos dois lados, sibilos dispersos, sem edemas periféricos. Bate certo, não é assim, com uma história corrente. Ora bem, nestes doentes, a tentação imediata, sobretudo se tem pressa, porque vem outro doente que está lá fora à espera, é corrigir a medicação, dar-lhe outra coisa e despachar o doente. Ora, a primeira coisa aqui que a gente tem que fazer primeiro é verificar a adesão ao esquema terapêutico. A gente sabe o que ele trazia prescrito, mas não sabe como é que está a fazer. Portanto, é preciso, compreende, é preciso inquirir sobre a regularidade das tomas. Se for um doente que a gente vê regularmente, ir verificar quando foi prescrita, para ter uma ideia do tempo que deveria demorar 120 doses da associação que estava a tomar a durar, naturalmente. E depois, é preciso que o doente pegue no seu inalador e na nossa frente faça o favor de repetir para verificar que faz bem. O número de erros com inaladores é brutal e é causa muito, muito frequente de falência. Verificar a técnica inalatória. Isto parece uma lei, mas isto é absolutamente vital para, se estamos empenhados em que os doentes passem melhor. Depois, os dois fatores de cima são óbvios, porque são do nosso trabalho. Depois é muito mais piedoso isto, afastar do pelo do gato. Como sabem, o gato, ou outro animal qualquer, é um castigo. Depois de ter o gato, a pessoa não quer nunca mais libertar-se do animal porque há laços afetivos. É preciso, no aconselhamento, ser muito insistente antes de ele ter o gato, para ele não comprar um gato, não adquirir um gato, porque senão depois é muito difícil as pessoas libertarem-se. Bom, e temos que rever a terapêutica e corrigir o que houver a corrigir. Aqui haveria pouco, muito pouco a corrigir, como é bom de ver. Ora bem, 2 slides agora do Gina, ainda para irmos à resposta a este rapaz. É a atualização de 2019. Isto é muito confuso. Eu não simplifiquei este slide para ficar na série que vocês recebem, compreendem? Porque alguns de vocês são capazes de não ter acesso ao Gina e depois dá para olharem devagar para ele naturalmente. Mas este é um esquema em vários degraus de níveis de gravidade e tem uma mudança grande em relação ao que havia até 2015. Que foi o ganho de importância dos corticoides associados a broncodilatadores. Reparem que nós até há pouco tempo aqui neste patamar de asmas leves, os doentes que têm à volta de uma crise, entre uma crise por semana e uma crise por mês, a recomendação era dar um corticoide regular. Ou então apenas um broncodilatador SOS. E a experiência pessoal, de clínica, não de ensaios. Em ensaios isto é muito eficaz. Em clínica não é nada eficaz. Porque os doentes não tomam corticoides se não tiverem. Um doente que tem um episódio raro, não toma diariamente a toma regular de corticoide para se perceber. Não faz isto. É um grupo ínfimo. Só mesmo as pessoas muito hipocondríacas é que cumprem isso. E depois, nos passos seguintes, aí já não tem que saber, é uma dose baixa, como aqui está, de corticoide com LABA, podia ser a budesonida que estava atrás com o formoterol, e é uma boa escolha, porque o formoterol tem uma resposta muito rápida, dá para 12 horas, mas o início muito rápido, portanto dá satisfação na toma. E depois ir subindo para dose mais dose e juntando outras coisas. Nas formas mais avançadas, desde que o doente tome tudo e não responda bem, é preciso pôr tiotrope também, um anticolinérgico, ou pode ser nas asmas muito graves, tratamentos biológicos, o que quiserem, mas para uma minoria de doentes, e a grande maioria que anda mal, não é por ter asma severa, é por ter asma descontrolada. Ora bem, a diferença está aqui neste patamar, é que agora aparece a alternativa, ou usar o corticoide inalado regular, se o doente é capaz de cumprir, mas na grande maioria, e os meus são dessa raça, é usar uma associação de formoterol com corticoide, como aqui está,
estava muito bem o Symbicort prescrito, numa base de SOS. Quer dizer, se o doente tem um pequeno episódio raro, toma o broncodilatador que lá vai, que lhe dá alívio, compreendem? E apesar de tudo, faz uma dose de corticoide, que de outra maneira não faz nunca. E isto depois nos ensaios mostra que é mais efetivo em termos de controle da doença. E depois aqui, em baixo, quer dizer, isto é o que está corado. Em baixo está a medicação, não propriamente de manutenção, como aqui está, mas a de alívio. Ora, o alívio pode ser feito com o beta-2 agonista, o tal ventilar que anda no bolso e utiliza, ou pode ser feito com o próprio ICS, corticoide, formoterol, o mesmo que usamos aqui, usado aqui numa base de alívio. E tem esta vantagem, é que assim só damos ao doente um medicamento e não dois. A confusão é muito menor. E de cada vez que ele o toma para alívio, está a reforçar um pouco o corticoide. Quando isto foi promovido aqui há uns 15 anos, chama-se o sistema SMART, houve muita dúvida porque parecia que assim tomariam muito mais corticoide. Não tomam, tomam menos. Os ensaios mostraram que tomam menos porque desequilibram muito menos vezes. Vão muito menos vezes à urgência. E, portanto, e funciona muito bem. Nós depois podemos conversar sobre isto, porque isto, de facto, é muito penoso para uma exposição, para ouvir aí. Mas, professor, seria interessante, poderíamos discutir um bocadinho. Isso mesmo. Eu acho que seria interessante a gente discutir aquela apresentação da Gina, sim, porque realmente traz algumas transformações no nosso dia-a-dia e na abordagem com aos nossos doentes. Agora já saiu o rapport da Gina 2020 que simplifica, está um bocadinho melhor, simplifica. O esquema está melhor, está. Este esquema é um bocadinho complicado. Eu deixei estar assim, porque não é um slide meu, porque eu nunca pori esta informação toda, mas foi com a ideia de dar informação, compreende? Não, exato. E a questão que se levanta para países como o nosso são duas importantes. Uma é que, igual a vocês, o nosso doente não faz regularmente o tratamento. Ele faz o tratamento das exacerbações. Pois. Portanto, a adesão ao tratamento é um desastre. Okay? E um dos aspectos da adesão ao tratamento é o pânico que existe, primeiro, com a chamada bombinha. Portanto, bomba, exatamente. Né? Portanto, o próprio nome de bomba parece que ela estoura na mão. Então, quando nós dizemos ao doente, bom, agora vai precisar de fazer para tratar o seu processo inflamatório e para ter uma qualidade de vida, a gente até fala, para ter qualidade de vida, ou seja, passar a fazer a sua vida normal sem sintomas, é necessário fazer uma medicação diária. Os corticosteroides, voltamos, não é? Os corticosteroides e depois um SOS. E as respostas são duas diferentes para os doentes. Quer o doente tenha nível de conhecimento ou de instrução ou não, o final, o desfecho é o mesmo. Nós temos o doente que chega até nós na semana seguinte ou no mês seguinte e diz assim, então e aquele outro medicamento? Está a tomar? Não, mais ou menos. Mas aquele que a doutora me deu, que é o creme nosso, que é os corticosteroides, nós só temos um. Só temos beclometasona. Primeira coisa. Não tem mais nada. Só beclometasona. Que é ótimo. A beclometasona. Exatamente. Mas é dos melhores. É excelente. Mas eu, quando faço aquilo, não sinto nada. Pois. Já o outro, claro, sinto logo alívio. Portanto, esta é a primeira. Depois temos aquele outro grupo, que é o doente do Google. Foi ao Google e viu que os corticosteroides dão muitos efeitos secundários. E disse, nem pensar. Doutor, eu não vou usar uma coisa dessas, os corticoides fazem muito mal. Tá? Então, temos esses tipos de abordagem. E por isso é que a gente despende um bocadinho de tempo tem que ser necessário com esses doentes para tentar, porque a maior parte deles, alguns até são hipertensos, e a gente tenta comparar com atenção. Olha, o senhor não toma todos os dias medicamentos de atenção? Tomo. Então porquê? Está a criar dependência?
sente alguma coisa quando toma? Não, então, mas a medicação é a mesma, é de doença crónica. Portanto, esta é a primeira coisa. A segunda é em relação aos medicamentos que a gente dispõe. O nosso arsenal de medicamentos é muitíssimo baixo. Então nós temos no Serviço Nacional de Saúde, não é no sistema, no Serviço Nacional de Saúde, nós temos 3 medicamentos: beclometasona, salbutamol e brometipatrópio e aminofilina. Portanto, em forma de inaladores só. Portanto, só temos esses 3. E é com esses 3 que nós temos que tratar o doente com asma ou com DPLC. Certo. E esses 3 chega, desde que a gente consiga para a asma. Para a DPLC não é assim tanto, mas para a asma realmente ele chega. Isto o que é que nos traz de novo? Portanto, nós já começamos a nossa abordagem, é dizer ao doente, olha, aquele medicamento que o senhor gosta, porque dá logo alívio, agora não pode ser usado sozinho. Como nós não temos... Claro. Tem que usar junto com aquele, está bem? Pode usar, mas sempre juntinhos. Portanto, esta é a que trouxe a mudança, ou seja, o doente vai usar mais em vez de 1, passa a usar 2, porque nós não temos 2 em 1. Na privada, o que é que nós temos? Só temos 2. O Seretide, que é o salmeterol com fluticasona, sim, e o Symbicort, que é o budesonide com formoterol. Que é este, sim. Qual é o grande problema? É o preço destes medicamentos. Não são custeados. Não são coparticipados? A maior parte das pessoas não tem, como é que se chama? Não são coparticipados, portanto, com participação só por seguro-saúde, não é? Então, se a pessoa tem um seguro particular de saúde, consegue, se não tiver, a maior parte da população não tem hipótese, não é? Porque alguns deles, como o Symbicort, que é o mais caro, é metade do salário. Então, estou a falar na privada. Okay? Sim. Portanto, ou seja, nós temos que trabalhar e com excelentes resultados, aumentando de step a step, vamos adicionando doses mais elevadas de corticosteroides, associado ou não a quê? Podemos associar muitas vezes ao brometipatrópio, ou, quando não conseguimos, ou com a aminofilina, que é o que a gente faz. No Serviço Nacional de Saúde, porque nós não estamos a falar disto. Não tem um beta-agonista de ação prolongado, neste momento. Okay? Na privada, nós também temos o antagonistas leucotrienos. Portanto, também temos o chamado Singulair, ou Montelukast. Qual é o grande problema? Esse é muito barato. O Montelukast, atualmente, é muito barato. É muito barato. Todo mundo gosta, principalmente as mães, porque é oral. Ele é usado com muita eficácia na rinite alérgica, na asma induzida pelo exercício, e na asma ligeira, a moderada. Qual é o grande problema que agora esta nova GINA traz? Eles mostram vários trabalhos em que o uso do Montelukast, bem em letras garrafais, tem dado grandes alterações neuropsiquiátricas, principalmente em adolescentes. Então eles dizem assim, olha, vocês pesem a necessidade do custo e benefício por causa desses efeitos secundários. Pessoalmente, e não sei, os colegas provavelmente podem dar opinião, há anos que eu uso tive um caso. E assim eu nunca tive o menor problema. Eu tive um caso. Sim. De todos estes 10 últimos anos, ou 15 ou 20, de utilizar o antagonista leucotrieno. De qualquer modo, está descrito, são evidências e a gente tem que respeitar e tomar os devidos cuidados em relação a isto. Então, este era um dos aspectos que eu queria falar, principalmente porque há uma colega aqui que levantou este problema do o uso do Montelukast na rinite alérgica e na asma induzida pelo exercício. Ok? Sim. Outro colega que diz assim, eu acho
que o principal responsável de que o doente faça uso adequado dos inaladores é o pessoal de saúde, porque nem sempre mostramos e controlamos adequadamente os nossos doentes. Isto é um comentário que ele faz. Não, eu acho e com carradas de razão. Yeah. Cheio de razão. Se não for empenhadamente ensinado e depois o doente fazer com a mãozinha, porque as coisas manuais só se aprendem com as mãos, não se aprendem com explicações no ar, compreende? Nem a ler, a maior parte das pessoas por leitura tem muita dificuldade. Portanto, essa tem razão. Eu já agora nesta sessão, tive a tentação de explicar como é que se usavam inaladores. Simplesmente ocupava o tempo a fazer isso. E provavelmente iria falar de inaladores que depois você não lhes interessava nada aí. Mas pensei nisso. Mas sabe, Elizabeth, Portugal e os países não são tão diferentes assim. Quer dizer, nós aqui temos gente rica, assim, e pobres, muito pobres. Moçambique também. Os números é que serão diferentes, compreendem? Portanto, os problemas económicos, a dificuldade, conta também. Agora, o que temos é, de facto, os médicos têm acesso a toda a panóplia de medicamentos que conheça da literatura internacional, incluindo antileucinas, anticorpos monoclonais para a interleucina 5, temos tudo em Portugal, quer dizer, isso temos. Mas são caríssimos e vão-nos levar à falência o Serviço Nacional de Saúde, claro. Agora, eu imaginava que na medicina privada há de haver em Moçambique um grupo social com bom poder de compra. E essa gente como é que se trata? Não tem acesso a estas associações, porque a associação de facto melhorou muito o panorama, sabe? A associação do corticoide com um beta-2 de ação longa fez com que a aderência seja bastante melhor. E os nossos indicadores de mortalidade e de internamento melhoraram muito e correspondem muito à introdução desse tipo de medicamentos, porque a aderência é melhor e a eficácia também. Eu não sabia que tinham essa dificuldade assim. Está bem. Mas cá está. Nós temos, na privada, temos esses dois. Temos o Seretide e temos o Corticoide. Tá? Porque logo no início, quando falou sobre as prevalências da asma... Sim, até aí curiosidade, diga. Nós temos um estudo de Isaac que foi feito pela professora... Sim, fizeram, ótimo. Em 2005 e foi publicado em 2007, onde mostra uma prevalência relativamente alta. Naquele grupo de 14 anos e 6 a 7, de 13,4%. E foi feito, olha, a população era urbana ou rural ou era mistura? Como era? Mas era só do sul. Daí da vossa zona. Foi só no sul. Não há nada ainda, mas a rinite alérgica e a conjuntivite foi 23%. Exatamente, está bem, isso está bem. Isto está alinhado com o que se passa cá. E o que nós temos verificado nos últimos anos, eu quando falo nos últimos anos é 15 anos, é que a morbilidade, portanto estamos a falar de taxa de hospitalização pela asma, é muito alta, tem aumentado, sem dúvida. Portanto, aquilo vocês não, porque depende muito do programa e depende do programa das doenças respiratórias crónicas, portanto, da força que esse programa... exatamente. Que é isso porque é que nós andamos a lutar. Claro. Nós praticamente já não internámos doentes com asma. Eu dirigia a pneumologia, como sabe, de São João. Era excepcional um internamento, excepcional. DPLC é muito, naturalmente, mas asma não. Então, dos problemas que a gente está a atravessar neste momento, portanto, é isso. É tentarmos ter um programa robusto das doenças certamente. para diminuir a hospitalização. Outro dos problemas que nós temos é o diagnóstico. O diagnóstico, para além de clínico, tem que ter uma confirmação... espirométrica, claro. Em princípio, pode haver uma asma clínica, portanto, mas nós devemos ter uma confirmação espirométrica. Não é? E isso, a nível nacional, neste momento, o nosso hospital é o único que dispunha de espirometria. Portanto, vocês estão a ver a nossa limitação. Em relação à DPOC, pior ainda, porque essa sem espirometria... Essa é fundamental, claro. Começámos então a fazer uma formação, o ano passado, e o Ministério da Saúde a disponibilizar espirómetros que estão alocados nos centros, principalmente de saúde ocupacional,
e a capacitar esse pessoal para podermos rentabilizar os espirómetros a nível nacional para podermos fazer o diagnóstico da asma e da PLC. Mas até nesse nível a gente tem não só dificuldade de acesso aos medicamentos, mas como também à capacidade de diagnóstico através dos espirómetros. Há outro colega aqui que nos pôs uma questão muito interessante, que é o seguinte. Ele pergunta assim, qual é a evidência, o Carlo Serini, qual é a evidência da eficácia da imunoterapia sublingual no tratamento da asma alérgica? Está bem. A evidência da imunoterapia globalmente é modesta. Quer subcutânea, quer sublingual. É muito mais casuística do que de séries. Quer dizer, há doentes padrão especiais que respondem bem e é uma desilusão na maior parte das situações. Mas o sublingual acabou por se impor pela semelhança de eficácia ao subcutâneo. Tendencialmente, esta terapêutica tem vindo a resvalar sempre cada vez mais para o subcutâneo. É mais simples de administrar, eventualmente é capaz de dar menos reações. Por acaso, este tipo de tratamento alérgico é preocupante, ou era no passado, porque nós estávamos a dar ao doente exatamente a substância a que ele é alérgico. E quando injetávamos subcutâneo, a gente fica com o doente dentro da consulta durante um pedaço de tempo, pelo menos meia hora, para ver se não acontece nada. O nosso medo é o choque anafilático. Eu em toda a minha vida nunca precipitei nenhum, com toda a franqueza, mas cumpro esse ritual. Mas quando começou o sublingual, eu tinha ainda mais medo, porque tinha medo de uma resposta local que me desse um grande edema da boca e que criasse uma situação de dificuldade aguda respiratória. Mas não. Atualmente os estudos mostram que é equivalente e que é de baixa, portanto, e é mais prático, mais simples para administrar aí. Mas reparem que, se pensarmos em imunoterapia, já não é só a espirometria que precisamos. Precisamos de um laboratório, ou pelo menos fazer um perigo. Quer dizer, então o estudo do doente já começa a ser um pouco mais complexo, mais especializado. Ok. Eu tenho 3 ou 4 slides só, mais, que era capaz de fazer aqui uma pausa a seguir, não é? Para cumprir. Sim, eu acho que é melhor continuar, professor, porque depois há um colega nosso que levantou uma pergunta que dá para quase uma outra apresentação. Sim, que é, qual é a experiência do manejo dos doentes com asma de difícil controle? Sim. Essa é claro. Outra apresentação quase. Mas é o tema que está atualmente em moda aqui em Portugal e na Europa, como sabe. Até porque a indústria é aí que tem os interesses. Porque o tratamento com o anti-interleucina 5, por exemplo, custa mais de $1.000, euros. Eu não sei isto em meticais como é convertido, mas vocês sabem. 1.000 por mês. Compreende? É suportado pelo Estado, integralmente. É um salário nosso. Pois, é brutal. Também nosso. O salário mínimo português é menos de 1.000 euros também. Não é tão grande a diferença, se calhar, como a gente às vezes imagina. Ora bem, a proposta terapêutica era esta. Esta era o que ele vinha a tomar. Não, isto, eu já me perdi, caramba. Isto. Ora, uma nota. Em linha com o que disse. Temos que obter o controle dos sintomas deste doente. A gente com um doente que já tratou antes e que já vem tratado, é avaliar se está bem e se não está bem precisa de mudança. E se está bem, deixa-se estar como está. É esta a lógica, essencialmente. E reparem que aqui, isto é bandeira portuguesa, para ficar claro que é em Portugal, dizem que está controlada a asma de 57% dos doentes. Nós temos um sistema de saúde que cobre o território todo, com médico de família e tal. Eu tenho a impressão que isto é muito generoso, mas é um estudo do Inquérito Nacional de Asma bem feito, por gente que a Elizabeth bem conhece também e que trabalha muito bem, naturalmente. Mas 88% dos doentes não controlados acham que andam bem. É um fenómeno muito especial da asma. A gente pega num rapaz como este e dá-lhe um medicamento. E ele leva-o e chega a casa e utiliza e descobre que aquilo que lhe dá alívio. E então, em vez de o tomar, mete-o no bolso para quando precisar mais de alívio. E acaba por nos aparecer com pieira e a dizer que está bem. Compreende? Porque ganhou confiança. É tão engraçado, estes doentes são esquisitos.
Mas é muito isto. É muito deprimente porque gastam-se rios de dinheiro aqui no país com estes medicamentos e o resultado é isto. O porquê fundamental, eu ponho aqui com força, é isto. O porquê é os doentes não perceberem a lógica do tratamento e não perceberem como usar o inalador. De maneira que todo o investimento está no que a Elizabeth dizia atrás, perder tempo com o doente e explicar muito bem a importância de tomar a medicação e o sentido dela, e verificar sempre o inalador, sempre, sempre, sempre. Há doentes que chegam a uma altura em que já fazem bem e passados uns tempos bem à consulta já fazem outra vez tudo mal. Mas é que temos que, se estamos empenhados em fazer boa medicina, estar interessados. Professor, esses doentes que usam mal a técnica não eram loiros, não? Não, é todos, filha, é todos. Vem aquela brincadeira da loira, não é? Eu sei, aqui é uma história de costume, mas não, olha que tenho visto toda a gente. E gente instruída. E gente instruída. Ora bem, isto é só para... Eu não vou classificar isto nem nada, é só para dar ideia da confusão. Havendo estes inaladores todos, e mais alguns, aqui no nosso mercado, os doentes que vão a médicos diferentes, ora têm um inalador, ora têm outro e tal, compreendem? Isto gera uma imensa, imensa confusão. A indústria farmacêutica promove-os tenazmente, com estudos comparativos, é sempre melhor o que nos vêm apresentar e tem sempre um estudo de suporte, mas eles são muito equivalentes. Nós precisamos é de eleger um ou dois que nos responda à DPOC e à asma, no vosso caso é fácil porque há pouquinho, e seguramente estar habilitados a usá-lo de olhos fechados, porque não se consegue ensinar o que não se sabe fazer muito bem. É muito importante que a gente tome conta disto. Mas é inevitável ver este slide com todos estes inaladores que me vêm aqui. Para terminar isto, nas guidelines agora, a Associação Budos Unida Formoterol, de facto, é vencedora por causa do Formoterol. São medicamentos genéricos já, muito baratos. Simplesmente estes medicamentos em inalador têm a patente do inalador que o encarece. E a vantagem das associações é esta. É que o doente gosta porque tem lá um broncodilatador que lhe dá prémio. E com o prémio do broncodilatador, toma o corticoide que a gente quer que ele tome. Compreende? Portanto, estamos a comprar a colaboração do doente. E, na maior simplicidade, ao aliviar, estamos a fazer um tratamento de fundo. Foi o grande talento da indústria quando isto foi feito no passado. E, acima de tudo, com isto, com simplicidade. Como nota de final, porque só é mais um slide, é este. Este slide é a vitória de Samotrácia, que está no Museu do Louvre. Eu gosto muito dele porque ele não tem cabeça. É para explicar isto, quer dizer, isto de convencer doentes a fazer terapêutica não é uma questão tanto de racionalidade, é de coração, é preciso convencer, é afeto, é preciso aplicarmos ao doente. Não chega ao doente perceber isso, não adianta nada, porque todos os doentes sabem que fumar faz mal. Já perceberam há muito tempo. É por adesão afetiva e parte logo do nosso gosto em conseguir que o doente tenha resultados. Então é que era esta. Fiquem-me com a vitória de Samotrácia. Porque a cabeça às vezes estorva. Diga. Eu acho... Não, muito obrigada, porque a exposição foi fantástica e a asma para nós é fundamental, porque é uma das doenças das mais importantes no nosso dia a dia, como médicos, como clínicos gerais, e é em função disso que qualquer um de nós, portanto, quer seja especialista, quer seja clínico geral, inclusivamente, nós estamos a treinar até pessoal não médico para ter capacidade de saber identificar um caso com asma e encaminhar, portanto, para alguém mais diferenciado. Porque a asma é uma das patologias mais frequentes, tanto em adulto como em criança. Aliás, em criança até muito mais do que em adulto. Nós agora estamos a vê-la também muito, tanto em criança como em adulto, relacionada com um outro fator de risco, que é agora também, que é a poluição, não é? Como eu acho que já tinha referido, principalmente porque no nosso caso, 85% dos nossos agregados familiares cozinham com lenha. Então, e nós temos
as crianças que ficam na capulana da mãe lá atrás. Então, é sem dúvida um fator de risco muito mais importante do que o próprio tabagismo para exacerbações da asma. Então, há um colega que levantou uma questão que eu acho que é interessante também de falar, que ele quer saber qual é... Gostaria de saber como manejar um doente com asma e síndrome de Cushing. Qual seria a melhor terapêutica? Muito bem. Alguns doentes de Cushing são feitos pela própria asma, porque os doentes são muitas vezes, os doentes graves são muito tentados a tomar corticoides orais e às vezes tomam-nos de tal maneira, mesmo quando tomam pequenas doses grandes repetidas, acabam por repetir tantas vezes que produzem Cushing. Mas a informação básica é esta: os corticoides inalados em doentes desses que têm problemas metabólicos não são um problema de maior. A dose de corticoide que se inala e que é absorvida não é zero, como se sabe. Em grandes estudos há pequenas alterações, mas a alteração que ocorre no doente individual é muito pequena. Portanto, o acréscimo de corticoide que o doente toma por via inalatória é muito, muito pequeno. E controlando a asma por essa via, se conseguir, está a poupar corticoide, porque ele não vai precisar tanto de corticoide oral. De maneira que não é problema, é mais uma razão para tratar vigorosamente a própria asma, nomeadamente com corticoide. Eu também gostava, eu queria pegar, era também no tema anterior, Elizabeth, do tal colega, com a asma severa. Na asma é difícil controle. Mas, entretanto, na continuidade dessa sua questão, professor, já agora há uma outra pergunta, que é dos efeitos secundários dos corticosteroides, que eu acho que seria... Muito bem. Muito bem. Portanto, eu foquei antes... O uso prolongado. Pois, eu tomei... A resposta anterior não serve para a seguinte, para esta, porque, como era o Cushing, era a questão dos efeitos sistémicos do corticoide. Mas reduzido esse problema, que de facto não é um problema importante, há dois efeitos frequentes do corticoide inalado. Um é favorecer o aparecimento de micoses da boca e da orofaringe, porque cria condições ecológicas favoráveis ao crescimento de fungos, sobretudo de cândida, e é por isso que a recomendação de lavar a boca cada vez que se utiliza um inalador pressurizado com corticoide. A alternativa para quem não vai nisso é então fazê-lo antes de uma refeição, para que o ato de comer, enfim, apesar de tudo, remove para baixo, que entra naturalmente para as vias digestivas baixas. E é uma realidade. Há doentes que precisam de tempos a tempos ser tratados com um antimicótico. O outro, que também não é nada raro, é o enrouquecimento. O corticoide concentra-se um pouco nas vias altas e na laringe, e é comum, a gente tem que estar atento a isso. O doente que diz, doutor, eu ando bem, mas ando mais rouco. Nomeadamente o enrouquecimento é reversível, fazendo uma pausa de uma semana ou duas, habitualmente passa, mas temos de estar atentos, porque é para não insistir e mais, quando o doente está a ficar rouco, porque senão fica mesmo muito rouco e é muito desconfortável. Mas, com estes dois efeitos frequentes e pouco graves, e os sistémicos, que são muito pouco importantes, serão importantes a longuíssimo prazo para a osteoporose de pessoas muito velhas, mas é longínquo. Estes medicamentos são muito seguros, são muito tranquilos. Então, professor, quer dar continuidade à questão da asma difícil de controle? Dizia duas palavras sobre o assunto. Eu não tive o cuidado de não a trazer, porque naquele quadro do GINA que ali estava, o grupo 5, o último, eu aqui não via porque era onde estava a vossa imagem exposta. No grupo 5, é exatamente esse grupo que é o grupo que, tratado com todos os meios, e com garantia de que o doente cumpre e controladas as suas comorbilidades, mesmo assim não conseguimos tratar o doente sem corticoides regulares, orais. É basicamente... Isso são... Nós fazemos. Não é? Não. Mas é um grupo pequeno e difícil de definir, porque ele será, em algumas séries, de 10%, 5%, anda por ali. E depois há muitos outros doentes que têm os mesmos sintomas porque não tomam medicação, porque a tomam mal. É preciso muito bem ter o cuidado, se vai entrar numa estratégia de tratar a asma severa, de separar estes dois grupos, de garantir que o doente toma aquilo que tem ao alcance e que é pouco tóxico. Nestes doentes,
nós podemos reforçar a broncodilatação, e reforçámos-la sempre aqui, com o brometo de tiotrópio. Tiotrópio, sim. E depois, há três, essencialmente, pequenos grupos que podemos ajudar. Quando têm IgE elevada, usamos um anticorpo, já há 15 anos, um anticorpo monoclonal, omalizumab, que é como é que ele se chama? O Xolair, omalizumab. Não temos nada disso. Mas tem 15 anos já, que se usa subcutâneo e que faz imediatamente a IgE cair para quase zero e depois a resposta dos doentes varia, mas há doentes que melhoram muito. E agora, nos 2 últimos anos, apareceram 2 anticorpos também monoclonais para a interleucina 5 primeiro, há vários no mercado já cá, e caríssimos, que são essencialmente selecionados por doentes, portanto, asma severa, com elevado número de eosinófilos. Aqui, alguns resultados são verdadeiramente espetaculares. São mesmo espetaculares. Olha que os números são pequenos, entre tratado 30 ou 40, portanto é pouco. Mas houve histórias deste género. Há uma senhora que eu tratava há muitos anos, com asma severa, que não ia lá, e veio para o serviço de pneumologia. Eu sou daqui de uma aldeia aqui a 100 km, Vieira do Minho, e ela é de lá. Veio para aqui para poder ter acesso ao medicamento, porque são só prescritos nos hospitais, nos serviços de pneumologia e alergologia, e começou o programa. E a tomar tudo o resto, quer dizer, recomenda-se ao doente que faz estas terapêuticas, que tome na mesma os inaladores, que cumpra as regras todas. E ela é funcionária pública, ela é em Vieira do Minho, eu fui lá tratar de uns documentos há tempos. E ela disse-me, sabe, eu agora muito bem, até já vou lá acima à capela, porque lá na procissão. E disse-me, olha, não diga à médica, que é uma colega lá do serviço, mas eu não ando a tomar mais nada, quer dizer, deixou tudo, de tal maneira se sente bem. É espantoso. Agora, a gente usa nestes doentes de eosinófilos, estes doentes, na IgE, mas mesmo assim é uma fração pequena desses doentes que têm estes marcadores. Quer dizer, continua a haver um bom número de doentes de asma severa em que não temos nada, compreende? Em que estes medicamentos não têm atividade. Portanto, a indústria tem que continuar a procurar. Agora percebam isto, colegas, é que um medicamento custa milhões de euros a desenvolver. Se for para usar no mundo inteiro, por via oral, a milhões de pessoas, pode ficar barato, porque isso consegue pagar o gasto. Se for para usar na asma severa, como é o caso, num pequeníssimo grupo, tem que pagar esses doentes, ou alguém por eles, o custo do medicamento. E, portanto, são medicamentos que são proibitivos de todo. E o nosso Estado está falido, aqui em Portugal, o mundo está todo falido. Nós também estamos. Mas até ver que participam, quer dizer, 100% pagam então, integralmente. É por isso que, de acordo com isso que me está a dizer, que a nossa luta agora é de tentarmos encontrar que o Ministério da Saúde, portanto, mande vir um medicamento associado, que aliás a OMS já considera a associação de formoterol com budesonide para países de baixos recursos económicos. Já introduziu. Certo. Porquê? Porque um programa desse robusto vai diminuir muitas hospitalizações. Muitas. O custo, ou seja, o benefício é muito maior na compra desse medicamento e a utilização correta, e claro, a utilização correta, do que se nós formos a fazer as contas das hospitalizações, o gasto da hospitalização. Certamente. E repare que, ainda para o colega da asma severa, em termos de ganhos para o país, para um país como Moçambique ou Portugal, é muito mais importante investir aí, no grande volume, do que na exceção. Compreende? É isso mesmo. É muito maior o ganho para o país, para a população, é muito maior, com menos recursos. Eu acho isso muito importante. Há outro colega que perguntou como é que era o uso do singular nas crianças. Não sei se o professor quer falar alguma coisa sobre isso. Não, nós usámos-lo aqui. O singular, de facto, foi um medicamento que mal chegou ao mercado há 20 anos. Foi logo popularíssimo por causa como muito bem disse, pela simplicidade. As pessoas não gostam nada das coisas inaladas e era a oferta de um medicamento muito bem tolerado. No adulto é 10 miligramas e os testes de segurança tinham sido feitos com 400 e mesmo assim, portanto é um medicamento tranquilo correntemente.
Poderá ter excepcionalmente um problema ou outro, mas correntemente não. Nas crianças nenhum problema, a gente usa, está dosiado a 4 e a 5 miligramas também. Usamos desde crianças muito pequeninas e existem comprimidos de mastigar com sabor adocicado, que eles gostam. E a impressão que se tem é que é mais eficaz nas crianças do que propriamente nos adultos. É exato. E há miúdos que controlavam muito bem a asma, eu tratei miúdos que controlavam muito bem a asma só. E ainda por cima, as crianças tendem a aderir, aqui pelo menos em Portugal, melhor que os adultos às terapêuticas. É comprimido, ou é em saquetas. Saquinhas e tal. Então é Portanto, não nos põe problema nenhum. O nosso ritual, como é um medicamento de 24 horas, é tomá-lo ao deitar. O dente toma ao deitar e está feito, não tem problemas. E nós também temos para criança o 4 miligramas, o 5 miligramas de Paldute 10, é relativamente barato, portanto, em relação, por exemplo, ao Seretide. Sim, é porque é genérico. E o Seretide, as substâncias são genéricas, mas o inalador não é. É exato. Eu estranho terem o Seretide e não terem a associação da mesma companhia, da GSK, que é o Relvar, que é de uma toma única diária. O Relvar nós não temos, a África do Sul é que tem. Porquê? São medicamentos que saem pouco, mesmo na privada, então para eles não justifica trazer para cá. Quantidade. O Relvar eu estou a utilizar em alguns doentes, alguns de nós, mas que vão adquirir o Relvar na África do Sul. E a resposta costuma ser muito boa, porque ainda por cima é uma vez ao dia, né? Pois, vai no sentido da facilitação, claro. Então, sem dúvida. Deixa-me ver, professor, se há mais alguma coisa, porque senão eu tenho que ficar aqui a conversar toda a noite. Não vale a pena, temos que jantar também. Nós já jantámos. Não, mas eu não. O colega pergunta isso. O uso de anticoagulantes para os casos de asma não controlada, pode-se encorajar? Não faz parte do programa. Eu também Pelo menos do nosso protocolo não faz. Nem do nosso. Não. Nem vejo bem a racionalidade, não, com toda a franqueza. Não. Isto talvez no Covid, não sei se houve alguma, porque os anticoagulantes... sim, no Covid, na parte terminal, sim. Mas é interessante, já que a gente falou sobre o aspecto do Covid, porque uma das orientações agora em relação à asma e Covid, porque os asmáticos são um grupo de risco. São um grupo de risco de ter formas severas. Não é pelo facto de ter asma que vai ter Covid, né? Portanto, o risco do Covid é idêntico a qualquer um. Mas uma das grandes recomendações é não parar a medicação. Se está a fazer corticosteroide inalatório, mantenha o seu corticosteroide inalatório e nem pensar em parar. Portanto, a regularidade na toma aqui é fundamental. Então, esta é uma das recomendações que eles fazem. Se não aparece num serviço de urgências com falta de ar, pensa-se logo que é o quê? É Covid. Claro. Nós aproveitamos aqui exatamente essa mensagem para reforçar a necessidade da aderência, porque a questão é mesmo essa. A ideia empírica é de que um asmático, se estiver muito bem controlado, é igual aos outros em relação ao risco. E passámos pelo menos essa mensagem. Eu durante este período do Covid, fui regularmente aqui a um canal de televisão nacional falar do Covid e tal. E esta foi uma preocupação. Este tema centrei muitas vezes, porque era uma maneira de buscar um ganho adicional para esta doença crónica também. Mas é exatamente isso. É isso. Então, não sei se o colega queria referir-se a isso, porque faz parte do nosso fluxograma de manejo no adulto, portanto, a utilização da enoxaparina, portanto, do anticoagulante. Penso que esgotamos, professor. Muito bem. Aliás, nunca se esgota, porque eu acho que é um tema que não se esgota. A gente podia ficar toda a noite aqui a discutir vários aspectos relacionados com a asma, mas eu acho que a sua abordagem foi excelente. Não, Elizabeth, deixe de música, tire lá o violino do saco. O que tenho tido interessante nestas conversas é ter sido cruzado eu consigo, porque damos as vertentes e ajustamento à realidade concreta, compreende daí. É muito interessante para si e para mim é muito interessante também. Para mim também, portanto, são experiências com um diferente. O manejo de medicamentos, vocês têm um arsenal completamente, embora a gente tenha conhecimento deles, não os sabe. Portanto, pois, claro.
Muito bem. Muito obrigada. Pronto. Os Boa colegas noite. também estão todos a mandar parabéns. Muito obrigado. Estou a ver aqui o Carlos Serini. Muito obrigado. E o meu colega Epifânio é o colega que estava a fazer, é o residente de pneumologia. Sim. E é o colega que foi mandado regressar quando começou o Covid, porque estava no Santa Maria. Agora não sei. Venha outra vez qualquer dia. Estamos à Muito espera. obrigado a todos que estão aqui a dizer sucessivamente. Muito obrigado. Mas são vocês que fazem isto ser interessante. Até para a semana, então. Até para a semana. Muito obrigada. O contacto, estás aí? Não. O contacto das pessoas é um fenómeno muito engraçado porque rompe barreiras.